No interior do estado de São Paulo, em uma região localizada na divisa com o estado de Minas Gerais, aconteceu algo terrível. Foi um massacre que ceifou a vida de algumas pessoas no ano de 1730. O fato ocorreu com um dos meus antepassados. Não sei ao certo qual o grau de parentesco que tenho com esse membro da família. No entanto, eu vou me apresentar e contar toda a história que ouvi quando ainda era adolescente. Meu nome é Davi. Eu tenho 47 anos. A história que vão saber foi relatada por meu avô Alberto, que estava lendo as anotações em uma caderneta que está na família por várias gerações. E os fatos ocorridos foram descritos por meu antepassado de nome Leonardo. Assim a história começou. Era outono de 1730. Tomé, meu amigo de infância, na noite do dia 16 de junho, me convidou para lhe fazer companhia em uma caçada. Nós dois tínhamos a mesma idade, 27 anos. Hoje tenho 37. Naquela noite, especificamente, nós nos aprofundamos mais na floresta, pois estava difícil encontrarmos trilhas de animais. Em um determinado ponto da mata, que aliás era bastante denso, ouvimos um barulho em alguns arbustos que estavam a uns 100 metros de onde a gente se encontrava. Esse barulho era meio estranho. Parecia que algum animal farejava e tinha uma respiração muito alta. Um pouco assustados com aquilo, resolvemos nos esconder em um buraco que parecia uma espécie de toca. Aliás, aquela toca deveria ser habitada por algum tipo de felino, pois havia pelos e fezes por todos os lados, além de ossos de alguns animais que provavelmente foram predados. A toca do tal felino não estava desocupada, pois ele deveria ter saído para uma caçada, já que alguns excrementos ainda eram frescos. Mas no momento, era o único lugar possível que encontramos para nos esconder. Então ficamos lá mesmo sem fazer barulho, apenas observando o que aquele animal faria ao sair de onde ele se encontrava. Aquilo finalmente surgiu diante de nossos olhos. Naquela altura, já havíamos apagado as luzes dos nossos lampiões, pois não queríamos ser notados por seja lá o que fosse aquele animal. Aquilo era um imenso lobo negro, que possuía dentes muito grandes e pontiagudos. Ele farejava e rosnava. No momento em que ele farejou o ar, instantaneamente parou de rosnar e se abaixou. Parecia que queria ficar bem rente ao chão para não ser notado. Não entendíamos o motivo daquela atitude, mas não fizemos barulho algum. Apenas nos afastamos um pouco mais da entrada da toca para nos escondermos melhor, pois não sabíamos se aquela besta havia nos farejado. E da forma que nos afastamos, fomos nos arrastando sobre os excrementos do animal que ali vivia e ficamos impregnados com aquele terrível odor. O lobo, no entanto, não se movia, apenas olhava fixamente para a nossa direção. E nós, paralisados de medo, nem respirávamos. Nesse momento começamos a ouvir vozes e notamos que era um grupo de jovens formado por 3 rapazes e 4 moças. Eles estavam indo na direção do grande lobo, sem ao menos tomarem conhecimento. E o lobo sorrateiramente os espreitava, deixando seus enormes dentes à mostra. Deu para notar também que uma baba espessa caía da boca. Percebendo que aqueles jovens estavam para cair em uma tocaia daquela besta, tentei me levantar e avisar, mas fui impedido por Tomé, que me disse que se avisasse o perigo que o grupo estava correndo, eu poderia atrair a atenção daquele grande animal para nós dois, e o lobo provavelmente mataria nós e eles. Apesar de saber que aquilo poderia acontecer, eu não queria deixar que aquele lobo acabasse com a vida do inocente grupo. Mas eu resolvi seguir o conselho do meu amigo e fiquei quieto. Assim que o grupo passou por nós e estava apenas a alguns metros do lobo, aquela fera uivou e se levantou bem diante deles e ficou sobre 2 patas. Era um enorme monstro.
Devia ter mais de 2 metros de altura. Ele abriu sua grande boca, deixando os dentes mais evidentes, e eram bem grandes. Assim que o lobo ficou totalmente em pé, na frente dos jovens, todos gritaram desesperadamente e tentaram correr. Mas a besta desferiu uma patada com bastante violência em um dos rapazes que estava próximo a ela, arrancando parte do rosto. O rapaz caiu gritando, sentindo muitas dores. Os outros rapazes, então, para defender seu amigo, pegaram alguns paus e pedras que encontraram e começaram a atirar na fera. E o monstro se defendia com bastante agilidade e força. E logo foi para cima dos 2 que o atacavam. Chegou com tanta violência que os atirou longe. As moças, desesperadas, chorando, correram tentando escapar, mas o monstro voltou suas atenções para elas e, com uma de suas garras, conseguiu acertar nas costas de uma delas, que teve um dos pulmões arrancados. E logo em seguida, a fera começou a devorá-la, mastigando ossos, carne e até roupas. Era uma cena de muita selvageria. As moças que restaram, ao olharem para trás e virem sua amiga sendo devorada, tiveram a mesma atitude dos rapazes. Voltaram e começaram a agredir a fera com pedras e paus. Os rapazes, recuperados do golpe, correram para ajudar as moças, mas o monstro, com o violento ataque de suas garras, acertou um dos rapazes e arrancou-lhe a cabeça. Eu não poderia mais assistir aquele massacre sem fazer nada. Então rapidamente me levantei, acendi meu lampião, que estava lotado de azeite, e o atirei nas costas daquele animal peludo. O lampião partiu-se e fez com que o azeite se espalhasse, incendiando-se, e imediatamente espalhou-se pelo corpo do animal. A fera, gritando de dor, de fúria, rolou no chão, tentando apagar as chamas. Mas seus esforços não surtiram efeito. Então, desesperadamente, em um salto, ele saltou do lugar e saiu correndo mata dentro. Pudemos ver o rastro de luz aos poucos desaparecendo, bem longe na escuridão. Todos nós estávamos horrorizados com aquela sangrenta cena que a besta proporcionou. Não poderíamos fazer nada pelo rapaz decapitado, pela moça parcialmente devorada, nem tampouco pelo rapaz que teve seu rosto arrancado. Ele também acabou falecendo devido à violência do golpe. Tínhamos que sair dali antes que a fera retornasse para atacar novamente. Mesmo horrorizados com tudo aquilo, sabíamos que não deveríamos deixar os corpos das vítimas jogados, mesmo correndo o risco de ter o mesmo destino, caso a fera voltasse. O choque daquela noite ainda nos assombrava, mas sabíamos que era preciso encontrar ajuda e alertar a população local sobre a presença da fera assassina. Antes, porém, tínhamos que improvisar macas para levar os corpos dos pobres jovens que foram vitimados. Mas não podíamos fazer isso ali naquele momento, pois, como relatado anteriormente, a fera poderia retornar, e ainda mais furiosa por termos tacado fogo nela. Resolvemos que nos abrigaríamos na toca do felino, onde havíamos nos escondido anteriormente. Era arriscado ficar lá, já que o animal que se abrigava ali poderia voltar a qualquer momento. Mas não tínhamos opção melhor, pois a fera parecia ser muito mais perigosa que algum animal que porventura lá habitasse. Dentro da toca, as meninas estavam totalmente desoladas com a perda da amiga e dos rapazes. Os rapazes estavam completamente atônitos e meio perdidos, não sabiam como agir. De repente, ouvimos rosnados na entrada. Nossas atenções apavoradas fixaram-se naquilo. E então, um vulto assustador surgiu. Algo grande e peludo arrastava um animal para dentro, mas na entrada parou e cheirou o ar. Deu um rugido muito alto. Era uma enorme onça parda que havia predado um porco do mato, e ela sentiu nossa presença. Sabíamos que ali deveria ser a morada de um felino.
mas era a melhor opção para nos escondermos da besta fera que havíamos enfrentado. A onça nos encarava com muita fúria. Ela não estava disposta a abrir mão de sua toca. E nós também não podíamos simplesmente sair dali, mesmo que quiséssemos, pois o grande felino estava entre nós e a saída. A onça calmamente pegou sua presa e a arrastou para fora. Ela não estava abandonando sua toca. Ela simplesmente queria deixar sua refeição em um lugar onde não pudéssemos atrapalhar seus movimentos de luta. E isso deu para notar, porque o felino o tempo todo nos encarava e não fazia movimentos bruscos. Assim que depositou sua presa do lado de fora, a onça novamente se virou para nós e deu um rugido. Ela estava pronta para nos atacar. Não tínhamos nenhum tipo de arma, a não ser uma fisga que usávamos para tirar tatu da sua toca. Aliás, caçar tatu era o nosso objetivo naquela noite. Mas aquela fisga não nos ajudaria muito diante daquele animal. Poderíamos feri-lo, mas aquilo só deixaria o bicho mais furioso. O lampião que sobrou estava apagado, porque queríamos economizar o azeite para novamente usarmos como arma contra aquele monstro que atacou os jovens há alguns minutos. A situação não era nada boa. A onça já estava se preparando para dar o bote, quando algo a interrompeu. Puxando seu rabo para fora, pela luz da lua cheia, vimos aquela gigantesca fera rasgar a onça ao meio e atirar um pedaço para cada lado. Aquela fera estava com os pelos queimados e aquele cheiro impregnava a toca e nos deixava com náuseas. O monstro era muito grande e não cabia no buraco da entrada da toca. A cabeça simplesmente não passava, mas ela esticava suas enormes garras, tentando nos alcançar. E cada tentativa sem sucesso, ela urrava de tanta fúria. A pele daquele monstro estava em carne viva devido à ação do azeite em chamas, bem como também a tentativa do monstro de nos alcançar, fazendo com que os braços da fera friccionassem nas pedras da entrada, arrancando-lhe pedaços de carne, causando muita dor e frustração por não nos alcançar. O monstro ensandecido gritava com mais fúria. A fera queria de todas as formas nos pegar e vingar o sofrimento que ela estava passando. Percebendo que não estava nos alcançando, a besta começou a tentar alargar a entrada com suas poderosas garras. As rochas iam cedendo e, aos poucos, a entrada foi se alargando. As moças e os rapazes estavam descontrolados e gritavam de pavor. Mas eu e meu amigo Tomé, que estávamos acostumados a enfrentar alguns perigos em nossas caçadas, não nos assustamos descontroladamente como aquele grupo. É claro que nunca havíamos enfrentado nada parecido com aquela coisa, mas sabíamos que, seja qualquer tipo de perigo que enfrentarmos, o melhor é manter sempre a calma. Diante disso, ficamos observando os movimentos daquele monstro e esperamos o melhor momento para atacar. A fera já havia alargado tanto a entrada que a cabeça dela começou a passar. Ela já tentava nos alcançar com suas mandíbulas. Foi nesse momento que segurei firmemente a fisga e, com todas as minhas forças, cravei em um dos olhos daquela criatura. E já dentro da cabeça dela rodei, e quando puxei, o globo ocular daquela coisa veio junto, na ponta da fisga. A fera urrava de dor, mas ainda assim tentava nos alcançar, revezando garras e mandíbulas. E a cada vez que ela usava suas mandíbulas, eu estocava seu focinho com a fisga, causando mais ferimentos. E uma dessas estocadas conseguia atingir a língua da fera, arrancando um pedaço. A besta infernal, não aguentando mais tanta dor, tirou sua cabeça da entrada da toca e saiu em disparada, gritando de dor e fúria. Passamos umas horas de muita tensão, imaginando que a fera voltaria. Não conseguimos relaxar. Quando amanheceu, fui saindo devagar e tomando bastante cuidado. Inspecionei ao redor para ver se havia algum sinal daquele monstro.
mas só havia destruição, pedaços de pedras, sangue e partes da onça que estavam espalhados. Havia também pedaços de pele cobertos de pelos queimados. Acho que pertenciam ao monstro. Aos poucos, todos foram deixando a toca e começamos a improvisar macas para transportar os corpos dos 2 jovens e da moça para a vila. Após concluirmos a tarefa, ainda no meio da manhã, partimos para a vila. Nossos passos eram temerosos. Não tínhamos ideia se a fera estava por perto. A cada barulho, ficávamos alertas. E cada um estava com um pedaço de pau nas mãos para tentar se defender caso aquela coisa aparecesse. Finalmente, no início da tarde, chegamos na região central de nossa vila. Algumas pessoas estavam reunidas na praça. Era comum, após as refeições, alguns moradores se dirigirem para a praça central para fazerem uma espécie de hora do almoço e depois de 2 horas reassumirem suas tarefas cotidianas. Dentre as pessoas ali reunidas estava o delegado da vila, o cirurgião barbeiro, que era o nosso prefeito, e o coronel Bonifácio, que era o fazendeiro mais rico da região. Ele havia comprado esse título de coronel para dar ares de autoridade. As pessoas mais importantes da vila estavam ali reunidas. Ao nos ver chegando, o delegado, me reconhecendo, falou: "Leonardo, onde esteve a noite toda? Sua esposa estava preocupada. Hoje cedo ela foi até a delegacia dizendo que você ainda não havia voltado da caçada. Só não saí para procurá-lo imediatamente porque meus ajudantes saíram para encontrar uma moça chamada Sara, que mora na zona rural e também sumiu desde ontem. O pai dela esteve aqui no início da noite anterior, denunciando o sumiço, e ontem mesmo meus ajudantes saíram com o pai da moça. Só estava esperando o retorno deles para irmos procurar você. Mas eu já vi que você está bem. Agora me diga, onde esteve? E o que é que vocês estão levando aí nessas macas? Quem são esses jovens junto de você e Tomé?" Quando iria expor tudo o que aconteceu, um dos ajudantes do delegado chegou totalmente sem fôlego. Estava muito suado e pálido. O delegado, então, voltando suas atenções para o ajudante de nome Levi, falou: "O que aconteceu, Levi? Onde está Joaquim?" O moço, mal conseguindo respirar, fez um gesto com as mãos pedindo ao delegado que esperasse para ver se ele recuperasse o fôlego um pouco. Após alguns minutos, Levi, respirando melhor, falou: "Eu e Joaquim estávamos voltando à zona rural. Havíamos deixado o senhor Gil em casa, pois não conseguimos encontrar nenhuma pista que nos levasse ao paradeiro de Sara. Dissemos ao pai dela que passaríamos tudo o que apurarmos lá ao senhor, e então tomamos o caminho de volta à vila. Era por volta das 2:30 da madrugada, quando vimos uma luz correndo muito rápido na escuridão. Era muito, muito veloz, mais rápido que um cavalo. Parecia ser uma espécie de cachorro. Ele estava em chamas e uivava muito alto. Joaquim, curioso, ficou na direção que aquela coisa estava indo. Eu nem quis saber, pulei em um buraco, e nem sabia que buraco era aquele, só queria me esconder. Quando amanheceu que reparei que era um buraco onde estava a raiz de uma enorme árvore que algum raio derrubou. Assim que pulei naquele buraco, vi aquela coisa pulando no pescoço do Joaquim e o arrastou mata dentro. Nem ouvi mais nada a não ser gritos de Joaquim que ficavam cada vez mais distantes. Por essa razão, resolvi ficar por lá. Fiquei por lá um tempo, nem me mexi. Quando arrisquei olhar para fora do buraco, já havia amanhecido. Aquela coisa que levou Joaquim estava com os pelos totalmente queimados, um dos olhos sangrava e escorria sangue pela boca também. Aquela coisa corria freneticamente, parecia estar com muitas dores, pois uivava muito, e aquilo estava com muita pressa. Acho que estava querendo se esconder do sol, pois vi que alguns raios atingiram a pele daquele animal e ele parecia se incendiar. Não vi onde aquela besta se meteu para se esconder do sol, pois saí dali o mais rápido possível e corri até chegar aqui. Tudo aquilo que Levi relatou coincidia com a luta que tivemos com aquela fera. Parecia estranho revelar isso, pois sempre achei que só fossem histórias que as pessoas gostam de inventar. Mas acho que enfrentamos um lobisomem.
Incentivados pela história contada por Levi, relatamos tudo o que aconteceu conosco na floresta e mostramos os corpos das vítimas daquele monstro. Todos ficaram completamente apavorados ao verem os corpos dos jovens, e também com as histórias que nós e Levi contamos. Ninguém sabia o que pensar e nem o que fazer. O coronel Bonifácio, agindo de forma estranha, nada disse e apressadamente saiu. O delegado e o prefeito pareciam não terem notado a repentina saída do coronel. Mas eu, apesar de estar preocupado em fazer algo para descobrir que espécie de criatura estávamos lidando, achei estranho aquela intempestiva saída do coronel. Como desconfiei que se tratava de um lobisomem, comecei a investigar se algum morador da vila pudesse ser a fera. Então suspeitei do coronel Bonifácio. Afinal, ele saiu da praça e nem quis saber mais detalhes sobre a tal fera. Que assuntos urgentes ele teria para sair depois de ouvir histórias tão assustadoras que vitimaram 3 jovens? E provavelmente o ajudante do delegado. Então, como primeira atitude para investigar um suspeito, resolvi vigiar o coronel. Não seria uma tarefa difícil, pois trabalho para ele na fazenda. No momento em que fui caçar, estava em folga de 2 dias, e elas sempre aconteciam em semanas alternadas. Apesar de ainda estar de folga, pude ir tranquilamente à fazenda, pois na época, nos dias de semana, eu morava juntamente com outros trabalhadores em um pequeno alojamento nos domínios das terras do coronel. E nos fins de semana, bem como nas minhas folgas, ia para casa, em que morava com minha esposa na zona rural da vila. Eu estava economizando para comprar uma casa e levá-la para a vila. Achava a zona rural muito perigosa, e com essa fera solta então, fiquei ainda mais preocupado com ela. À noite, discretamente, fiquei de olho nas atitudes do meu chefe. Mas naquela específica noite não o vi. Ele, que tinha costume de ficar na varanda da fazenda nas noites quentes como aquela, sentado em uma cadeira de balanço, fumando seu cigarro de palha, observando suas terras até o sono chegar. No entanto, como informei acima, naquela noite ele não estava lá. Isso me chamou mais atenção ainda. Então fui até a cozinha da sede conversar com a cozinheira Marli, que sempre levava uma caneca de café quando o coronel estava lá na varanda, e perguntei para ela sobre o paradeiro dele. Ela, porém, me disse que o coronel apenas avisou a ela que não precisava levar a caneca de café naquela noite, mas não disse o porquê. Marli me informou também que viu o coronel indo na direção do porão. Aquele porão era trancado e só o coronel tinha as chaves, e elas estavam sempre com ele, presas à cintura. Ele não se separava delas até mesmo na hora de dormir. Nós, empregados, nunca nos importávamos com aquilo, porque sabíamos que todos têm suas manias, e achávamos as chaves do porão talvez fossem as manias dele. No entanto, devido aos últimos acontecimentos, qualquer atitude estranha teria que ser investigada. E eu tinha para mim que o coronel era o suspeito de ser o lobisomem, ou então o guardião dele. Não tive como espionar o coronel no porão, pois a entrada era dentro da casa, e acho que não tinha nenhum outro lugar que dava acesso. Portanto, só pude ficar de longe observando as movimentações. Passei a noite em vigília e nada aconteceu. Quando estava quase amanhecendo, vi o coronel com um balde despejando algo em uma parte da mata, próxima à fazenda. Mas antes de jogar, olhava de um lado ao outro. Parecia estar verificando se alguém o vigiava. Então me abaixei e me escondi bem rente ao chão, para não ser notado, e discretamente levantei minha cabeça e vi o coronel despejando aquele líquido e rapidamente entrando em casa. Esperei por alguns minutos para ver se ele voltava. Como não retornou, me levantei bem devagar e fui quase rastejando até o ponto onde vi que ele jogou aquilo. Ao chegar lá, pude verificar que se tratava de uma água mal cheirosa e havia alguns pelos com sangue nela. Isso aumentou minha desconfiança sobre a relação do coronel com o lobisomem. Todavia, não mais achava que ele seria o lobisomem, pois parecia que ele conhecia e cuidava da fera.
O fato de parecer que o coronel cuidava da fera me incomodou muito. Passei o dia trabalhando, porém, pensando e tentando encontrar um meio para poder entrar no porão e verificar com meus próprios olhos se o coronel Bonifácio tinha ou não responsabilidade com a presença do lobisomem nas imediações da nossa vila. A desconfiança de que meu patrão estava envolvido me doía muito, porque ele era um homem bom, sempre tratava todo mundo com respeito e educação. Mas no momento ele era o principal suspeito, e eu precisava encontrar uma maneira de entrar naquele porão. Mas infelizmente não sabia como fazer isso, e eu já estava ficando aflito. À tarde, logo após o almoço, o coronel não foi à praça como de costume. Vi que ele estava sentado em sua cadeira de balanço na varanda. Querendo arrumar um pretexto para conversar com ele, cheguei bem devagar e falei: "Com licença, coronel, posso dar uma palavrinha com o senhor?" No entanto, ele permanecia em silêncio. Eu então, chegando mais perto, refiz a pergunta. O homem nem se movia. Resolvi então ficar na frente dele e perguntar. Mas notei que ele roncava. Estava dormindo profundamente. Creio que a noite anterior sem dormir estava cobrando o preço. O coronel dormia tão pesado que estava totalmente relaxado, e as chaves que ele sempre deixava penduradas na cintura estavam à mostra. Estava ali a minha oportunidade para pegar a chave do porão. Mas eu não poderia simplesmente roubar o molho de chaves, pois o coronel daria falta e isso causaria um problema muito grande para todos os funcionários. Eu também não saberia qual delas era a chave do porão. Haviam 3 e de tamanhos diferentes na cintura dele. Então resolvi ir até a beira de um rio que corria ali perto, pegar um pouco de argila e fazer um molde de todas elas. E assim fiz. Moldei com bastante cautela, para que movimentos bruscos não acordassem o coronel. Depois tive o cuidado de limpar e tirar qualquer resíduo de argila delas. Ao final da tarefa, saí com bastante cuidado levando as 3 porções de argila que copiaram as chaves. Uma das minhas várias funções ali na fazenda era fabricar ferramentas para uso do cotidiano. Então, sabia lidar com metal derretido. Assim fui até a ferraria e coloquei pedaços de ferro para derreter, para jogar nos moldes e das chaves. Quando estava derretendo o metal, o coronel chegou lá na porta e falou: "Leonardo, o que está fazendo aqui? Por que não está descansando na praça?" Aquilo me pegou de surpresa. Eu não esperava o coronel ali, ainda mais que eu havia acabado de vê-lo dormindo profundamente. Mas não poderia deixar que a surpresa ao vê-lo denunciasse minhas intenções. Então, pensando em uma desculpa, rapidamente falei: "Ah, coronel, o senhor não me pediu para que eu fizesse uma ferradura para o seu cavalo? Pois é isso que eu estou providenciando." Me lembrei que o coronel havia me falado que o cavalo dele mancava e que uma nova ferradura iria ajudar. Só que ele me falou que era para fazer sem pressa, pois ele deixaria o cavalo descansar por algumas semanas, e apenas concordou e falou: "Eu pedi isso, mas não precisava fazer em seu momento de descanso, homem. Mas já que a fornalha está acesa e o metal está derretendo, melhor deixar você terminar isso. Quando terminar, vá até minha casa. Eu desejo conversar com você urgentemente." Ao dizer isso, o coronel saiu e eu respirei aliviado, pois ele não havia notado os moldes das chaves perto da fornalha. Ao terminar de fabricar as chaves, as guardei em um lugar seguro e coloquei mais metal na fornalha para fazer as ferraduras, pois fabricá-las fazia parte de minha desculpa. Depois de tudo terminado, saí e corri até a sede da fazenda. O coronel me esperava na sala e, ao me ver, falou a seguinte frase: "Eu sei o que pretende, mas suas atitudes estão te levando para um caminho perigoso." Aquelas palavras caíram como adagas no meu coração. Em uma fração de segundos, todo o pavor que tive daquela criatura noites passadas voltou com toda a força. Já me imaginei sendo retalhado ali mesmo, naquele exato momento.
Fiquei em estado de transe, imaginando que o coronel tinha ciência que eu havia descoberto que ele estava envolvido nos ataques da terrível fera. Sem saber como agir, improvisei espantado e falei: O que o senhor está falando, coronel? Que caminho perigoso estou indo? O coronel sereno fixamente me olhou e disse: Há quanto tempo você está de rolo com a esposa do coronel Justino? Homem, te aviso porque seu avô, seu pai e seu tio trabalharam aqui na fazenda desde a época que meu pai era dono. Em consideração a eles, que foram ótimos empregados, empreguei você e o tenho como filho. O coronel Justino ama mais aquela mulher dele que a própria vida. Já viu o coronel esfolar um forasteiro vivo, só porque o pobre elogiou a beleza da mulher dele. Toma juízo, rapaz. Ao ouvir aquilo, respirei aliviado, porque vi que o que o coronel Bonifácio sabia não era nada daquilo que eu estava pensando. Por esse motivo, senti que estava seguro. Mas o problema com o coronel Justino era igualmente uma questão de vida e morte. Refeito do susto inicial, falei: Eu não estava saindo com a esposa do coronel Justino. Eu apenas ofereci carona quando ela estava caminhando lá para as bandas do fundão. Eu estava a cavalo e ela estava a pé. Disse que seu cavalo se assustou com alguma coisa, a derrubou e saiu em disparada. Eu não relei a mão nela, não, coronel. Sou casado e homem de respeito. O próprio coronel Justino me agradeceu por ter levado a esposa sã e salva para casa. Meu patrão então falou: Então foi isso que aconteceu? Sim, coronel, foi exatamente isso que aconteceu. O coronel tirou o chapéu que ele sempre usava, coçou a cabeça e falou: Que diacho de gente fofoqueira. Me falaram que você estava dando volta a cavalo com ela. Esse povo não aprende. Mas me diz aí, demorou tanto para fazer a ferradura por quê? Mais uma fala desconcertante do coronel. Como poderia dizer a ele que não era só a ferradura que eu estava fazendo? No improviso falei: Perdão, coronel. Quando o senhor estava lá na ferraria, me distraí e não alimentei a fornalha direito. O fogo estava muito fraco para derreter as peças, por isso levei um pouco mais de tempo do que deveria. O coronel, aceitando minhas desculpas, falou: Outra coisa, a senhora Marli me disse que ontem à noite você esteve aqui me procurando. Que novidade é essa? Não é do seu conhecimento que, anoitecendo, não gosto de ser incomodado? Qual era o assunto urgente que queria tratar à noite? Agora a enrascada estava maior. Como me safar disso? No entanto, fui salvo pela repentina visita do delegado, que quis ver o coronel. O delegado não sabia da minha presença naquela hora dentro da casa do coronel e já entrou falando: Haviam pelos nos corpos. Isso complica a nossa... O coronel, imediatamente interrompendo a fala do delegado em voz alta, falou: Pode ir, Leonardo. Continuaremos nossa conversa outra hora. Naquele momento, o delegado, me olhando sem graça, tentando disfarçar, falou: Como pode ter tantos pelos espalhados pelo chão? É só um gato. Não deveria ter tanto pelo assim. E sorriu meio amarelo. Fingi que não percebi e falei: Gatos têm muitos pelos mesmo, delegado. Logo depois pedi licença e saí, mas tive certeza que o delegado estava falando sobre os pelos do lobisomem nos corpos dos jovens. E ele claramente disse: Haviam pelos nos corpos, e isso complica a nossa... Quando bruscamente foi interrompido pelo coronel. Eles até esperaram que eu saísse para que o coronel repreendesse o delegado. Todavia, pude perceber quando discretamente diminui meus passos na saída e ouvi o coronel falando: Não se chega em um ambiente falando coisas que outras pessoas não podem ouvir. Mas infelizmente só isso pude entender. Agora tinha convicção. Teria de entrar no porão da casa do coronel de qualquer maneira, só ainda não sabia como fazer isso. O delegado passou praticamente o dia todo na fazenda, saiu ao anoitecer e na varanda da casa ouvi o coronel dizendo: Cuide dos assuntos legais, que eu vou ver o que faço para que isso não seja mais problema. Ouvi isso porque fiquei espreitando a casa do coronel discretamente quando anoiteceu, e minhas tarefas já estavam cumpridas. Então,
voltei minhas atenções para a casa da fazenda. Queria descobrir algo mais sobre as conversas do coronel e do delegado. Aliás, parece que o delegado também está envolvido no caso do lobisomem. Isso está ficando cada vez mais perigoso para todos da vila, pois além da fera que devora humanos, temos ainda pessoas importantes envolvidas nisso. Será que o prefeito também é cúmplice? Quando o delegado saiu, o coronel imediatamente chamou Dona Marli e falou algo nos ouvidos dela. Pegou um cavalo e saiu. Isso era novidade. Ele nunca saía da fazenda ao anoitecer. Fiquei olhando que direção ele tomou, e ele foi em uma direção oposta à da vila. Por alguns segundos fiquei imaginando para onde o coronel iria naquela hora da noite. No entanto, afastei esse questionamento e vi ali minha oportunidade de entrar na casa e tentar entrar no porão. Por volta da meia-noite, o coronel ainda não havia voltado. Aproveitando a ausência dele, sorrateiramente me aproximei de uma das janelas que davam acesso ao interior da casa e entrei, com passos leves e vagarosos. Fui caminhando em direção ao porão. Julgando estar só, peguei o molho de chaves e fui experimentando cada uma delas. Apesar de somente serem 3, a aflição e o medo de ser pego me davam a sensação de haver muito mais chaves. Quando finalmente consegui encontrar a chave correta e já havia girado para abrir, senti uma mão tocar em meu ombro. Com um susto, eu dei um salto para trás e um dos meus pés atingiu a porta do porão e ela ficou entreaberta. Logo em seguida, esbarrei em um quadro que estava pendurado próximo à porta. O quadro caiu e um forte baque no chão foi produzido. Eu estava no chão olhando para aquele quadro e também na direção da porta do porão. Naquela fração de segundos, imaginei que o coronel havia me surpreendido. Então fixei o olhar para ver se conseguia ver algo lá dentro. Me distraí e não me preocupei mais com a presença do coronel, até que fui despertado pela voz de Dona Marli, que me falou. Leonardo, por que está aqui? Não sabe que o coronel não gosta que ninguém chegue perto do porão? Aliás, como você conseguiu as chaves daqui? Ele me pediu para ficar de olho enquanto ele estivesse fora. Eu já estava cochilando quando ouvi rangidos no assoalho e vi que era você indo na direção do porão. Tenho sono leve. Refeito do susto de ser pego e vendo que era a senhora Marli que me surpreendera e já preparando uma desculpa, quando ia abrir a boca para falar algo, uma espécie de grunhido surgiu, vindo do porão. Imediatamente a senhora Marli e eu olhamos naquela direção. Assustada, a velha senhora então falou. O que é isso? Sem dizer nada, fui caminhando em direção ao porão. Mas Dona Marli tentava me segurar, me aconselhando não ir. Mas eu tinha que verificar o que era aquilo. Afinal, passei por muitos apertos para conseguir a chave. Não iria perder a oportunidade de ver o que era aquilo. Me aproximei bem devagar da porta e a senhora Marli ali comigo, agarrada em meu braço. Conforme íamos avançando para dentro do porão, nosso medo ia aumentando. Com isso, os nossos corações batiam descompassadamente. Nesse momento, ouvimos algo que parecia o farejar de um cão. Mas o som não era em tom normal, era bem mais alto que de costume. Parecia que estava farejando dentro dos nossos ouvidos, era essa a sensação. Logo em seguida, ao farejar, ouvimos um rosnado bem assustador. A senhora Marli, completamente apavorada, falou. Não vamos entrar. Parece que tem um animal selvagem muito raivoso aí dentro nos esperando. Ao dizer isso, a pobre senhora largou do meu braço e saiu em disparada. Eu fiquei entre fugir com ela e verificar se o rosnado era da criatura que eu desconfiava que estava sendo abrigada no porão. Optei em ir. No primeiro passo, já dentro do porão, me deparei com aquela cena grotesca. Aquele lobo gigante que havia visto na mata estava acorrentado. Estava sem pelos, eles estavam completamente queimados. Haviam pedaços de pele faltando. Apesar de acorrentado e completamente desfigurado pelas queimaduras,
Aquela grotesca criatura me olhava com bastante fúria. Havia uma espuma densa escorrendo pelos cantos da boca. Pela primeira vez, desde o encontro na floresta, pude ver o quão horrendo era aquele monstro. Seus dentes e sua boca eram enormes. Era uma criatura que tinha uma aparência bem forte. Mesmo presa ali, aquela coisa causava bastante pavor. Pensei em sair correndo o mais longe dali que fosse possível, mas me detive e pensei em encontrar algo para acabar com aquela aberração. Em um canto, vi um machado e pensei em decapitar aquela coisa e assim acabar de vez com o pesadelo que se iniciou em nossa vila, mas estava tremendo muito e mal conseguia segurar o cabo da ferramenta, enquanto aquela coisa grotesca rosnava com mais fúria. Ela fazia uma força tremenda para se libertar das correntes que a aprisionava. E como eu não conseguia segurar o machado com firmeza, pensei então em outra alternativa. O fogo havia funcionado na floresta. Talvez, se eu jogasse o lampião que estava aceso no porão, queimaria aquela abominável criatura até se tornar cinzas. Então peguei o lampião, joguei um pouco de azeite no corpo do monstro que eu achava se tratar de um lobisomem e aquela coisa, imediatamente notando minhas intenções, começou a se agitar com mais violência, tentando se soltar. E de repente, em desespero, começou a uivar em plenos pulmões. Aquele uivo era muito alto e bastante aterrador. Parecia que a criatura pedia ajuda. Nesse momento, a senhora Marli chega e me puxa, dizendo que não era para fazer aquilo, porque poderia colocar fogo na casa. Eu estava muito concentrado em acabar com aquela coisa e não pensei nessa possibilidade. Então me detive. Mas falei para a boa senhora: "Olhe, que aberração é essa? Essa coisa matou 3 jovens na floresta, a sangue frio. Por que o coronel tem essa coisa aqui? Ou será que o coronel é essa coisa?" Dona Marli então falou: "Vamos embora, meu filho, vamos. Tenho algo a contar para você, mas temos que sair. Feche tudo antes que o coronel volte e nos encontre." Mas eu não queria deixar passar a oportunidade de acabar com o terrível lobisomem. E disse a ela que não poderíamos deixar a chance de acabar com aquela fera, pois se ela continuasse viva, poderia matar mais pessoas. Mas a senhora Marli, com um olhar de preocupação, insistindo, falou: "Leonardo, vamos sair daqui, filho. O coronel, ao nos ver, pode ficar furioso e nos prender aqui com essa coisa. Já disse que tem uma informação para te dar. Talvez isso ajude a acabar com essa fera em outra oportunidade. Mas não podemos fazer isso agora, porque o coronel mexe com coisas malignas e pode trazer outra fera para substituir essa que você quer matar. Talvez essa outra fera seja ainda mais terrível que essa que estamos vendo. Por favor, me escute e vamos sair daqui." As sensatas palavras de Dona Marli, junto com a informação que o coronel mexe com coisas malignas, me convenceram que, por ora, não seria bom matar aquela coisa. Então, a obedeci e saí, mas não antes de deixar o lampião no seu devido lugar e logo em seguida trancar o porão. A senhora Marli pediu para que eu fosse para o meu dormitório, que ela ficaria ali esperando o coronel, como ele havia ordenado. Me disse que na manhã seguinte, quando o coronel saísse para vistoriar suas terras, como ele sempre fazia, eu deveria ir até o refeitório para tomar café. Mas pediu que eu fosse depois que todos tivessem saído. Assim ela teria tempo e privacidade para me contar tudo. Então me despedi dela e fui me recolher. Passei uma noite terrível, muito mal dormida. Quando conseguia cochilar um pouco, acordava assustado, com a impressão de que o monstro estava ao lado da minha cama, pronto para me atacar. Um suor de pavor cobria meu corpo. A noite mal dormida cobrou seu preço no início da manhã. O cansaço tomou conta de mim e dormi. Quando acordei, todos já haviam tomado café e um dos meus companheiros de dormitório me chamou, dizendo que a Dona Marli pediu para que eu fosse logo fazer meu desjejum.
Me lembrei que ela me contaria a história do coronel e apressadamente me vesti e corri para o refeitório. A senhora Marli estava me esperando e foi logo dizendo: "Sente-se, vou lhe servir o café." E enquanto eu tomava o café, a boa senhora falou: "O coronel não apareceu na fazenda essa madrugada, hoje pela manhã que ele chegou. Me perguntou se estava tudo bem, respondi que sim. E ele imediatamente foi até o porão, ficou lá por 1 hora, engoliu um pouco de café e novamente saiu." Era um comportamento bastante incomum do coronel, pois ele nunca deixou de se reunir com o senhor Nicolau, que era o capataz da fazenda. Ele dava umas ordens e o capataz transmitia essas ordens para todos. No entanto, isso não aconteceu. Mas não era para estranhar a atitude do coronel que eu estava ali. Portanto, eu perguntei: "Dona Marli, a senhora me prometeu informações. Está disposta a contar?" Então ela falou: "Claro, eu vou te contar tudo o que sei. Depois que eu vi aquele monstro essa madrugada, tive certeza que a história não pode continuar sendo escondida." Buscando na memória antigas lembranças, a dona Marli começou: "Essa história foi contada por minha avó, que trabalhava para o pai do coronel. Eu era adolescente na época e ajudava minha mãe a cuidar de minha avó, que estava adoentada. Ela sofria de paralisia. Minha avó era bem lúcida, apesar de estar doente. Uma noite chuvosa e fria, ela me chamou e me disse que tinha uma história para contar, mas que não eram invencionices de pessoa idosa. A história realmente aconteceu." A senhora Marli a cada momento parava de contar para ver se tinha alguém por perto ou se o coronel estava para chegar. Percebi isso e pedi para que ela me contasse mais tarde, quando todos estivessem se recolhendo para dormir, pois assim ela ficaria mais relaxada e não se preocuparia com ninguém espreitando. Mas a boa senhora falou: "O que eu tenho para te contar não pode ser adiado, ainda mais agora que vi aquele monstro preso no porão. Tenho uma ideia que talvez nos deixe mais tranquilos. Quando o coronel chegar, peço a ele para me ceder você como ajudante aqui na cozinha, e assim fica mais fácil para conversarmos. Mas por ora, vá. Vá fazer suas obrigações diárias. O coronel não pode encontrar você aqui antes que fale sobre sua ajuda." Concordando com ela, saí e fui cuidar das minhas obrigações. Depois de 15 minutos, o coronel chega e vai direto para a cozinha e pede para Dona Marli preparar um porco. Disse que não era para temperar, era só para matar e limpar, e para o almoço, ele queria que ela preparasse frango. A senhora Marli, então aproveitando que as ordens do coronel demandariam muito tempo e esforço, perguntou se o coronel poderia me ceder para ajudá-la. Ela disse que confia mais em mim. Como o coronel também confia, permitiu que eu fosse ajudar na cozinha. Assim que o porco e os frangos foram abatidos, os empregados entregaram na cozinha e saíram. Quis saber da dona Marli o motivo de tanta carne no almoço, então ela falou: "O coronel, a cada determinado período, sempre abate um porco. Pede para limpar, ele fica na cozinha até depois da hora que eu vou dormir. No dia seguinte, o animal não mais está aqui. Eu nunca soube para o que era aquilo. Mas hoje eu sei. Eu sei que o coronel cuida de uma besta. Então deve ser para ela que esse porco vai." Concordando com a senhora Marli, falei que realmente deve ser para alimentar aquele lobisomem mesmo. A boa senhora, espantada com a simples referência do lobisomem, falou: "De onde você tirou que aquele animal é um lobisomem, menino?" Respondendo, então falei: "Se não é lobisomem, o que é então, dona Marli?" Ela não soube responder e me falou que continuaria a história da avó e que depois eu tirasse minhas conclusões, se é ou não um lobisomem. Então, continuando a história da avó, a senhora Marli falou: "Como te disse, estava uma noite chuvosa e também fria. Então me aninhei junto à minha avó. Iniciando sua história, e ela me disse que trabalhava como cozinheira na casa do pai do coronel, que na época, por conta da idade avançada do avô, ele assumiu a fazenda. O pai do coronel era conhecido por todos como Zé Bodeco. Era um antigo apelido que ele ganhou lá na infância, porque ele cuidava de um pequeno bode e o levava para todos os lugares como se fosse um cachorrinho de estimação. O apelido então pegou,
e todos o chamavam assim. A esposa de Zé Bodeco estava grávida. Era uma barriga muito grande, ela mal conseguia andar, e o marido ficava todo orgulhoso, dizendo que seria pai, não de um bezerro, mas de um touro. Naquela época, os filhos eram tratados como bezerrinhos. Zé Bodeco era um homem muito estranho, não era uma boa pessoa, sempre ficava maltratando todos, fossem escravos ou não. E nas noites de sexta-feira, ele saía por volta da meia-noite e voltava depois de 3 da manhã. E no outro dia ele se levantava bem cedo, ia até os limites da vila e trazia várias cabeças de gado. O estranho era que ele não comprava gado algum, simplesmente trazia. E era sempre no primeiro sábado de cada mês, logo depois que ele sumia na sexta-feira. Era uma noite muito tempestuosa. A senhora Clarice, esposa de Zé Bodeco, começou a sentir contrações. Ela estava em trabalho de parto e foi muito complicado. A parteira da fazenda, Dona Gertrudes, estava tendo bastante dificuldade para colocar o bebê na posição correta para o nascimento. Então ela pediu minha ajuda. Depois de algumas horas de sofrimento, a senhora Clarice, enfim, viu seu filho começar a sair. Quando a cabeça do bebê passou, vimos que o bebê estava roxo. O cordão umbilical estava enrolado no pescoço. A senhora Gertrudes e eu começamos o processo de livrar o cordão do pescoço da criança, antes de terminar de puxá-lo. Estava tão apertado que não cabia nenhum dedo entre o cordão e o pescoço. Depois de algum tempo, conseguimos libertar o bebê e ele pôde nascer. Ele não chorava, estava muito roxo ainda. Mas a experiência de Dona Gertrudes fez com que ele pudesse se recuperar, respirar e finalmente chorar. Nós estávamos muito atentas nas reações do bebê, mas por algum motivo olhei para o cordão umbilical e vi que ele estava sendo recolhido para dentro de Dona Clarice. Levei um susto e me afastei. Dona Gertrudes, que estava colocando o bebê enrolado no lençol para entregar à mãe, olhou para mim e me perguntou qual era o motivo do susto. Sem dizer nada, apontei para o cordão que lentamente entrava para o interior do corpo de nossa patroa. Nesse momento, a senhora Clarice teve fortes convulsões e Dona Gertrudes falou: "Tem outro bebê." E então começamos a ajudar a pobre mulher em mais um doloroso trabalho de parto. Mas algo não estava bem, pois um líquido preto começou a sair junto com o bebê. No entanto, esse bebê nasceu com uma aparência normal, mas não tinha um semblante de bebê. Ele nasceu com os olhos abertos e nos olhava, não com um olhar comum, mas com um olhar cheio de maldade. E o estranho é que ele estava segurando o cordão umbilical com as 2 mãos. Tive a impressão que havia uma espécie de volta no meio. Se não fosse um bebê, eu poderia jurar que ele queria estrangular o outro que nasceu antes. Era muito assustador imaginar aquilo, mas era o que parecia. Alguns dias depois do nascimento, vimos os 2 bebês se desenvolverem. No entanto, o primeiro bebê nasceu com os ossos tortos e o segundo, que hoje é o Coronel Bonifácio, crescia sadio e normal. Aos 13 anos de nascimento deles, Zé Bodeco tinha orgulho de mostrar o segundo filho, pois ele se desenvolvia bem. No entanto, tinha vergonha do outro e o tratava como aberração, e culpava a senhora Clarice por ter um filho deficiente. Ainda mais que na vila todos achavam que o primeiro filho era amaldiçoado. E a pobre criança ficava cada vez mais retraída, pois nem a mãe o queria por perto. O nome do pobre rapaz era Bartolomeu. Ele só comia separado da família. Eles o trancavam no porão. Sim, nesse mesmo porão que está aquele monstro que vimos. Eu por alguns instantes imaginei que o pobre Bartolomeu tivesse sido usado como alimento para aquela fera. Mas deixei tais pensamentos de lado e continuei ouvindo a história que Dona Marli me contava. Então ela continuou. Nossos patrões alimentavam Bartolomeu com coisas que eles comiam, como cabeças e rabos de peixes, talos de verduras, cascas de frutas e legumes, além de intestinos de animais que eles abatiam na fazenda. A família podia maltratar Bartolomeu.
No entanto, eles ficavam furiosos se alguém da vila o chamasse de aberração. Depois que Bartolomeu completou 15 anos, eu nunca mais vi o garoto. Ao fim dessa história, Dona Marli me perguntou o que eu achava que aconteceu com Bartolomeu. Eu então falei para ela minha teoria sobre o garoto ter servido de alimento para a fera que está no porão. Ela também começou a pensar assim. Terminando as obrigações com Dona Marli na cozinha, voltei para os meus afazeres normais da fazenda, mas fiquei com aquela história que acabara de ouvir na minha cabeça. Fiquei pensando, será que o Coronel Bonifácio é um lobisomem ou um demônio? Sim, porque a senhora Marli disse que ele saiu a cavalo e mandou vigiar o porão. Se ele não é o lobisomem, ele pode ser um demônio que criou o lobisomem, afinal, ele ao nascer tinha um olhar maligno e estava tentando estrangular Bartolomeu, ainda no ventre da mãe. No final da tarde vi o coronel saindo a cavalo e estava indo na mesma direção que eu o havia visto ir na noite anterior. Resolvi segui-lo discretamente. Depois de algum tempo seguindo os rastros do cavalo, pude de longe ver o coronel. Mantive essa distância para não ser notado por ele. Vi que ele entrou em uma parte bem escura da mata. Essa parte eu não conhecia, era bastante fechada. Pude ver que o coronel desceu do cavalo, o amarrou e apressadamente entrou. De longe, com cuidado para não perder de vista, também entrei e me aproximei e me mantive em uma distância segura para não ser notado. E vi que o coronel cavou um buraco e de lá tirou algo que estava enrolado em algo parecido com couro. Não deu para ver exatamente o que era por conta da escuridão, mas de repente eu vi uma luz que parecia caminhar pela mata. Era um fogo que viajava na mata como se dançasse. Esse fogo se aproximou do coronel. Então pude notar que aquilo nas mãos dele era realmente um pedaço de couro, mas não parecia ser de algum animal comum. Era um couro estranho, parecia ser de alguma criatura sobrenatural, pois não era de cor ou forma conhecida. O coronel desenrolou o couro e de dentro surgiu uma garra que estava fechada. Essa garra era composta por 3 dedos. O coronel, então, tocou essa garra naquele fogo que havia surgido e a garra se abriu. Ao abrir, na palma dela surgiu um caroço negro que foi crescendo até se tornar do tamanho de uma melancia. E logo em seguida foi se abrindo e de dentro do caroço apareceu uma criatura horrenda, muito pequena. Ela possuía cascos, chifres, asas como as de morcego, e era toda coberta por escamas. E dessas escamas escorria uma espécie de líquido branco amarelado. Essa criatura abraçou o coronel e o envolveu em suas asas. Não deu mais para vê-lo, pois as asas tomaram uma proporção muito grande e ele foi totalmente coberto por elas. O coronel ficou nessa situação por alguns minutos. Quando a criatura abriu suas asas, não era mais o coronel, mas aquela criatura enorme que nos atacou e matou 3 jovens na mata. Aquele monstro terrível novamente estava ali, bem em frente aos meus olhos, mas não notava minha presença. Ela apenas rosnava e uivava muito alto. Aquela estranha criatura que transformou o coronel na fera bateu suas grandes asas e desapareceu juntamente com o fogo. E lá na mata só estávamos a fera e eu. Não sabia mais se poderia chamar aquele monstro de lobisomem, pois as histórias que conheci sobre lobisomem não combinavam com aquilo que eu presenciei. Nunca ouvi uma história que uma criatura transformou um homem em um lobisomem. Só ouvia histórias que lobisomens são criados através de maldições, e as transformações eram provocadas por uma lua cheia. Eu estava confuso. Mas enquanto me distraí com esses pensamentos, a fera se posicionou como um humano, ou seja, sobre 2 pés. Correu com muita velocidade e sumiu na mata. Nem vi que direção tomou. Por essa razão, resolvi ficar ali mesmo até o dia amanhecesse. Não queria ser surpreendido por algum tipo de tocaia que a fera pudesse estar armando. Aos primeiros raios de sol,
Saí em direção à fazenda. Não queria que o coronel percebesse que eu não me encontrava lá. Da floresta até a fazenda havia uma estrada, e esse era o caminho natural até a vila. Portanto, para chegar à fazenda, passaria primeiro pela vila. Quando me aproximei, a vila estava toda agitada. Parecia que todos estavam reunidos na praça. Por curiosidade, me aproximei para ver o que estava acontecendo. Foi quando vi o delegado estirado no chão, todo retalhado. Os moradores estavam apavorados, pois eram 4 mortes que aconteceram. Todos temiam por suas vidas. No entanto, não conseguiam imaginar quem seria o responsável pelas mortes. Apesar de eu saber quem poderia ser, eu não poderia contar para ninguém. Afinal, se tratava do homem mais poderoso do lugar. Ele poderia me prejudicar como fera ou como homem. Portanto, eu só tentava imaginar um plano para acabar com o terror que se instalou e talvez fazer isso sem qualquer tipo de ajuda das pessoas do lugar. As noites se tornavam cada vez mais tensas e todos viviam com medo de serem a próxima vítima. Eles investigavam a fundo, mas nunca encontravam pistas para descobrir que fera terrível era essa que estava causando as mortes. Alguns acreditavam que era um espírito maligno, outros pensavam que era um animal selvagem. A aldeia estava desesperada e ninguém sabia o que fazer, e eu só pude vigiar o coronel. Mas por várias noites nada acontecia na vila. Mesmo assim, todos permaneciam acuados em suas casas, sempre que anoitecia. Finalmente, um grupo formado por caçadores resolveu sair em busca do causador do terrível mal que nos rondava. Todas as noites saíam, mas nada encontravam. Até que em uma noite, a senhora Marli me disse que o coronel entrou no porão e não saiu. Já fazem mais de 3 horas. E o estranho é que ela não escutou rosnados como nas noites anteriores que ele havia entrado. Tudo estava em silêncio lá embaixo. Resolvi ir até a casa e chegar bem próximo à porta para tentar ouvir algo, mas barulho algum se podia ouvir. Então, enfiando a mão em um dos meus bolsos, peguei a cópia da chave do porão que sempre trazia comigo. Ao abrir, devagar fui entrando. Lá estava totalmente iluminado. O coronel havia deixado 2 lampiões acesos. Com os olhos eu percorri o lugar e não havia sinal algum do coronel e nem daquela fera que estava acorrentada. Isso era muito estranho, pois a senhora Marli disse que o coronel não havia saído. Como ele entrou e não saiu, ele deveria estar por ali. Obviamente havia outra saída do local. Eu estava prestes a vasculhar tudo e assim encontrar o local por onde o coronel havia saído. Mas de repente, do lado de fora da fazenda, ouvi um alvoroço. Rapidamente eu saí do porão, tranquei a porta novamente e corri para ver o que estava acontecendo. Eram 2 horas da madrugada e vi 2 enormes cachorros correndo mata adentro, arrastando 2 pessoas pelos braços. Nesse exato momento, o grupo de caçadores chega à fazenda e o líder disse que uma das moças que trabalha na fazenda foi até a vila e contou que haviam 2 grandes animais atacando pessoas e o gado da fazenda. E aí, o grupo veio o mais rápido possível. Então contei a eles o que acabara de ver. E os caçadores foram na direção que as feras seguiram. E eu fui com eles. Andamos pela mata por várias horas, seguindo os rastros deixados pelas feras. Era quase dia quando nos deparamos com rastros de sangue até uma toca nas montanhas. E lá encontramos um rapaz com deficiência física, mas conseguimos perceber sinais de transformação. Uma das mãos dele ainda eram garras. Os caçadores o cercaram e conseguiram com muito esforço amarrá-lo, pois apesar de deficiente, ele tinha uma força sobre-humana, já que ainda tinha as características da besta fera. Vasculhamos parte da toca para tentar encontrar a outra fera, mas não conseguimos ir muito além, pois a toca era muito grande e tivemos receio de que a outra fera estivesse esperando uma oportunidade para nos atacar.
Então decidimos voltar para a vila, levando nosso prisioneiro. Na aldeia levamos o estranho homem para a delegacia e o colocamos em uma cela. Quando ele estava acorrentado com bastante segurança, trancamos a cela e, por segurança, ficamos do lado de fora. Entre nós e aquele forasteiro estava a grade. O líder dos caçadores, que havia se tornado o novo delegado, falou: "O que é você, monstro? É uma espécie de demônio?" O estranho homem, sem falar nada, apenas me olhava com fúria. O novo delegado, que era conhecido como Zé do Pino, falou: "É, rapaz, parece que essa coisa conhece você e o quer morto. Quem é esse aí?" Eu falei que não o conhecia e nem sabia o motivo pelo qual ele me olhava daquele jeito. O estranho homem, com uma sinistra voz, falou: "Você vai pagar tudo o que me fez. Meu irmão vai se vingar. Eu já falei para ele que você tentou me matar 2 vezes. Ele já foi atrás de você algumas vezes, mas por sorte você conseguiu escapar." Fiquei espantado com aquilo que ele falou. Eu nem fazia ideia quem era ele. Como eu teria tentado por 2 vezes matar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? O estranho homem então falou: "Você não me conhece nessa forma humana, mas na floresta jogou azeite em chamas em mim e depois furou um dos meus olhos e minha língua. Não vê que tem um buraco no lugar de um olho? Veja o estrago que fez em minha língua. E ainda na casa de meu irmão, queria atear fogo em mim, quando eu estava acorrentado. Sim, maldito, eu sou a fera que você viu na mata e na fazenda. Depois que você me feriu, meu irmão teve que me acorrentar, porque eu estava furioso e queria me vingar. Mas como estava fraco, eu não tinha condições de sair. Minha vontade de vingança é maior que a precaução e por isso tive que ser acorrentado. Meu irmão me disse que você me feriu em minha plena força. Imagina o que você poderia fazer comigo ferido." Fiquei chocado com aquelas revelações. Então a fera da floresta e que estava acorrentada no porão é o irmão desaparecido do coronel? Sim, o nome dele é Bartolomeu. Então, retrucando as palavras do indivíduo, eu falei: "Você quer se vingar por eu ter te ferido quando ainda era fera? Mas tudo o que sofreu se justifica, porque matou e comeu pessoas inocentes. Como quer se vingar de uma coisa que você mesmo começou quando atacou os jovens? Não me venha com palavras de vinganças, monstro. Diz aí, coisa ruim, como se tornou esse monstro? Aliás, como você e seu irmão ficaram assim?" Bartolomeu, mudando suas feições de fúria para ironia, falou: "Não necessito lhes dar informações, mas ao anoitecer estarão mortos mesmo. Vou lhes dizer algumas coisas que vocês nem sonham que existem. Mas antes preciso comer. Me tragam uma jovem. Apreciei a carne da última que comi lá na floresta, antes de você me incendiar." Ao ouvirmos o pedido que aquela aberração fez, ficamos de olhos arregalados. O novo delegado ficou enraivecido e falou: "Vai conhecer seu fim agora, monstro! Como se atreve a pedir tal coisa?" Bartolomeu, dando uma gargalhada alta, falou: "Calma, delegado. Estou na forma humana. Meus desejos são para comida humana. Quero uma refeição normal. Só falei aquelas coisas para irritá-los e parece que consegui." Ao terminar a fala, aquela desprezível pessoa soltou outra gargalhada, pois sabia que estava desviando nosso foco com irônicas conversas. Para não nos aborrecermos mais, improvisamos algo que tinha na delegacia para dar de comer para aquela coisa. Bartolomeu reclamou da comida, mas comeu tudo e depois falou: "Meu irmão virá atrás de mim assim que anoitecer. Eu só fui capturado porque as feridas causadas pelas queimaduras tiraram um pouco dos meus poderes. Por essa razão é que eu voltei à forma humana mais rápido que meu irmão." Aquele patético ser, sem reparar, nos deu uma informação preciosa. Ou seja, o fogo não os matou,
provavelmente porque foi salvo a tempo, mas ajudou a limitar os poderes dele. Temos algo para enfrentar o coronel na sua forma demoníaca, já que ele não é um lobisomem comum. Seria preciso enfrentá-lo de uma forma incomum, e o fogo será nossa principal arma. Dando continuidade, Bartolomeu falou: Vocês querem saber como adquirimos poderes, não é? Tudo começou quando nasci. Alguns devem saber que quase morri com o cordão umbilical que se enrolou no meu pescoço. Quando cresci, algumas pessoas da vila me tratavam como aberração, só porque os meus ossos são tortos. Meu pai e minha mãe não gostavam das zombarias e ficavam furiosos. Até que um dia, meu pai foi até a parte mais escura da mata, onde ele mantinha contato com uma espécie de demônio que nos dava gado e prosperidade em troca de pequenos favores. Meu pai pediu ao demônio um meio de se vingar da vila, por tratar um dos membros como aberração. Esse demônio disse que havia um jeito, mas ele precisava da vida de um dos filhos e a obediência do outro. Meu pai não teve dúvida, me ofereceu como sacrifício e ao meu irmão como servo. O demônio falou que Bonifácio já tinha sido escolhido para ser o servo mesmo, já que ainda no ventre da mamãe ele tentou me estrangular, porque ele já havia percebido minha deficiência, mesmo antes que eu nascesse. Mas não tenho problemas com meu irmão por causa disso. Afinal, ele só quis ajudar a família. E os ossos tortos trariam problemas para nós. Achei aquilo grotesco e doentio. Um irmão ainda no ventre querer estrangular o outro por perceber que os ossos eram tortos? Acaso os bebês antes de nascerem, ou até mesmo depois, têm consciência do que é normal e do que não é? Mas deixando de lado tais pensamentos, continuei prestando atenção nas falas do amaldiçoado Bartolomeu, e ele continuou. Meu pai, na noite combinada com o demônio, levou meu irmão e eu para a mata. E lá o demônio falou: faça. E meu pai pegou sua adaga e passou em volta do meu pescoço. Nem deu tempo de reagir. Vi meu sangue escorrendo e depois acordei em uma toca escura e percebi pelos por todo o meu corpo. Meu pai me mantinha lá e todas as noites me trazia um porco e eu devorava inteiro. Os anos se passaram e eu continuei preso naquela toca, até que há algumas noites meu irmão foi até a toca e disse: Nosso pai morreu, já não precisa mais ficar se alimentando de porcos. Vá e encontre alguém para comer. Foi assim que vi aqueles jovens e os ataquei. Você interrompeu minha primeira refeição fora da toca. Aquela noite eu faria um banquete na vila depois de acabar com aqueles jovens, mas você foi a pedra no caminho. Seria uma noite inesquecível. Minha vingança iria devastar a vila. Meu pai ofereceu a alma dele em troca de vingança. Agora ele está queimando nas profundezas. E a vingança não aconteceu ainda por sua causa, maldito. Mas em breve sua vida cessará aqui. E, enfim, minha família acabará com a vila que tanto nos humilhou. Aquela horripilante história do doente da família nos deixou chocados. Eles cultivavam em seus corações o direito de se vingarem de toda uma vila por conta do desrespeito de alguns. Na história parecia haver uma lacuna. Ele mencionou que o tal demônio que fez pacto com o pai dele queria a vida de um filho e a escravidão do outro. Se ele era o filho sacrificado, como ele ainda estava vivo? Tentei questionar isso a ele, mas ele me disse que não daria mais informações para ninguém na vila, pois, segundo ele, somos cadáveres e ele não conversa com pessoas mortas. Apenas nos disse que somos cadáveres porque o irmão dele, o coronel Bonifácio, ao anoitecer estará na vila como fera e matará todos nós. Todos que estavam presentes na delegacia queriam acabar com aquela aberração, mas ele ainda estava em forma humana e ninguém ali tinha coragem de matar humanos. Bartolomeu ria e nos chamava de patéticos. O dia foi avançando e ninguém pensava em sair da delegacia. Sabíamos que ali
seria o lugar mais seguro para estar quando a fera chegasse, pois haviam grades nas portas e nas janelas, e as paredes eram bastante reforçadas. Além do mais, podíamos usar Bartolomeu como refém, caso a criatura conseguisse entrar. Apesar de todos acharem a delegacia segura, eu pensava em uma arma para nos defender. Afinal, não podíamos contar com apenas o local para nos proteger, nem tampouco usar Bartolomeu como escudo. Precisaria ter algo mais. Então, em uma sala isolada e longe de Bartolomeu, expliquei a todos um plano para acabarmos com aqueles 2 monstros. Então assim falei. Todos ouviram a história de Bartolomeu e sabem como ele se transformou em fera. E eu vi o coronel sendo transformado em lobisomem. Sim, eu acho que eles são lobisomens. Mas, voltando aos fatos. Quando o coronel foi transformado, eu presenciei que havia sido um demônio que o deixou assim. Contei a eles toda a transformação que o coronel havia sofrido. Alguns me perguntaram: mas se o coronel pode se transformar em lobisomem, quando começou a acontecer essa transformação? E se Bartolomeu come pessoas, será que Bonifácio também come? E se come, onde estão os restos dos corpos das vítimas? Ninguém na vila desapareceu. Tentando explicar tudo, falei: olha, pessoal, vou falar por partes. Não sei desde quando o coronel se transforma em lobisomem. Até outro dia eu nem desconfiava que lobisomens existissem. Também não sei se o coronel come pessoas. E se come, não sei onde estão os corpos ou os restos que sobraram das vítimas. Porém, me surgiu agora e formulei uma teoria. É o seguinte: todos sabem que a fazenda do coronel é muito grande e ele possui muitas cabeças de gado. Na época do abate, ele contrata muitas pessoas de fora e a gente nem sabe quem são. Mas essas pessoas são contratadas para serviços temporários e logo após o serviço elas vão embora. E se algumas dessas pessoas forem vítimas dele? Faço esse questionamento porque a cada ano chegam pessoas diferentes. Uma ou outra retorna no ano seguinte. E as pessoas que chegam para trabalhar são de lugares cada vez mais distantes. Acho que o coronel possui um lugar onde ele aprisiona as pessoas para devorá-las depois, quando ele se transforma nesse monstro. Isso me veio agora na cabeça porque o coronel manda Dona Marli preparar todos os dias 10 panelas bem grandes de comida. E aquelas panelas de comida não são para nós, pois seria um exagero aquela quantidade. O estranho é que ele pede para colocar a carroça em 2 cavalos e ele mesmo leva aquela comida toda sozinho. O coronel sempre nos pareceu uma boa pessoa. Aí a gente achava que ele estava alimentando alguns pobres, por isso nunca nos importamos. Mas agora, os fatos nos mostram que ele pode estar levando comida para suas futuras vítimas. Tudo aquilo que relatei prendeu a atenção de todos, pois afinal eu tinha informações até então inéditas. Atento a tudo que falei, Zé do Pino, que é um experiente caçador, falou: realmente as informações são muito valiosas. Precisamos de um plano para acabar com a raça desses monstros. O Ossos Tortos ali? Falou que gostou da carne da jovem moça. Aquilo não foi apenas uma provocação, já que ele comeu a moça mesmo. Portanto, não podemos deixar que eles fiquem andando por aí, entre nós. Esses monstros estão nos roubando o precioso ar que respiramos. Digo roubando porque eles estão matando pessoas e nós poderemos ser os próximos. Portanto, pergunto, meu rapaz, você tem algum plano para liquidarmos essas coisas? Com bastante entusiasmo falei: sim, tenho. Vou precisar da ajuda de todos aqui para executar. Todos ali presentes, em uma só voz, disseram que ajudariam sim. Então expus o que tinha em mente. Todos ouviram a história que Bartolomeu falou, não é? Mas algo pode ter escapado da atenção de alguns, ou talvez de todos.
E isso que porventura tem escapado é muito importante para acabarmos com as feras. Na história, o Ossos Tortos, como apelidou Zé do Pino, disse que quando ateei fogo nele, seus poderes de transformação diminuíram e ele quase foi morto. Então, sem perceber, ele nos forneceu a arma que vai acabar com a vida deles. Todos devemos trazer de nossas casas ao menos um lampião cheio de azeite. Essa será a nossa arma. Então todos ficaram animados com a ideia de usarmos fogo contra eles. Mas após os comentários de animação, falei: pessoal, é bom estarmos com o espírito elevado assim, pois a noite que está por vir nos trará perigos que provavelmente jamais tenhamos enfrentado em nossas vidas. Mas antes de tudo, temos que ver como executaremos nosso plano de tacarmos fogo nos lobisomens. Imaginei atrair o Coronel Fera aqui para dentro, usando o irmão acorrentado. E quando os dois estiverem juntos, a gente faz churrasco de lobo. Só não sei como atraí-lo. Zé do Pino falou: quando se caça, é preciso atrair a presa para o local onde temos vantagem para atacar. Os leões às vezes não correm atrás de suas presas. Eles fazem isso quando em um bando eles observam as mais fracas, doentes e velhas, para que na caçada eles não sofram revides que os possam ferir. Mas quando eles não conseguem notar fragilidades nas presas, eles usam outras estratégias. Eles permitem que suas caças enxerguem duas ou mais leoas do bando. Fazem isso para que as presas meçam a distância entre elas e as predadoras, e assim mapearem caminhos de fuga, caso sejam atacadas. Mas o que as presas não sabem é que à volta delas existe todo um bando escondido, cercando os caminhos de fuga. Quando estão todos os predadores posicionados, uma das leoas visíveis se lança ao ataque, e uma das presas, ao saírem disparada, fatalmente cai nas garras das outras leoas que estão de tocaia. Assim podemos fazer. Deixamos que o Coronel Lobisomem veja um de nós nos arredores da delegacia. Quando o bicho vier para cima, esse que serviu de isca finge surpresa e corre para dentro da delegacia e se tranca em uma das celas, longe das garras da besta. A gente deixa a grade do Ossos Tortos aberta, logicamente com ele acorrentado. Quando o monstro entrar para ajudar o irmão, a gente o tranca lá, taca fogo e os deixamos queimar lá dentro, até restarem somente cinzas. Era um plano altamente perigoso. Precisaríamos ter 2 pessoas rápidas e corajosas, uma para a primeira parte do plano, que é o de ver o lobisomem, correr para dentro de uma cela e se trancar, e outra para imediatamente trancar a cela, quando os 2 lobisomens estiverem juntos. Estava complicado conseguir os voluntários, mas eu e Zé do Pino nos candidatamos. Como sou mais jovem e mais rápido do que o Zé do Pino, eu fiquei com a primeira parte do plano. E como o Zé do Pino é mais hábil em armadilhas, ele se encarregou com a segunda parte do plano. E os outros, assim que os monstros estiverem presos, jogariam os lampiões acesos nos bichos e os queimariam. Estava tudo planejado. E a ansiedade tomou conta de mim, pois ficaria frente a frente daquele terrível monstro, e somente seríamos ele e eu. A noite se aproximava, e cada um sabia o que deveria ser feito. Todos os homens da vila estavam disponíveis para executar o plano. Até os jovens rapazes, que nem na vila moravam, estavam dispostos a ajudar a acabar com aquelas coisas. Bartolomeu estava acorrentado na cama da cela, e aos poucos vimos sua transformação. Em poucos minutos, aquele estranho homem de ossos tortos se transformou em uma criatura que tranquilamente podia ser chamada de lobisomem. Os ossos dele, que estavam tortos, começaram a se endireitar, e por alguns segundos Bartolomeu ficou com a aparência de pessoa normal. Os ossos se encaixavam perfeitamente. Ninguém podia dizer naquele momento que o homem tinha uma deficiência física. Mas logo depois os ossos se instalaram, mãos, braços, pernas e abdômen iniciaram um processo de alongamento.
o rosto se estendeu e um focinho começou a surgir. Pelos cresceram por todo o corpo e as roupas em trapos se transformaram. Dentes longos e pontiagudos cresceram. A transformação, enfim, estava completada. Vi surgir na minha frente aquele terrível monstro que deu início há algumas noites ao pesadelo da vila. Aquela besta, com olhos amarelos, nos encarou, cheirou o ar e deu um potente uivo que por alguns segundos nos encheu de pavor. Estávamos estáticos e amedrontados ao nos deparar com aquela fera. Mas um uivo que parecia estar distante lá fora nos chamou para a realidade e nos lembramos que havia outra fera e o plano deveria ser colocado em prática imediatamente. Cada um foi para seu posto. Zé do Pino se escondeu embaixo de uma mesa, bem atrás da porta da cela onde estava o lobisomem Bartolomeu, e eu fui para o lado de fora. Me afastei alguns passos da porta da delegacia, mas ficando de frente para ela, tinha que simular como se estivesse indo em direção a ela quando o monstro chegasse. Eu correria para dentro e me trancaria em uma cela que já estava pronta para ser trancada assim que eu batesse a porta. Segundos angustiantes se passaram, até que ouvi uma forte respiração, juntamente com um rosnado. A fera estava parada atrás de mim, me olhando. Parece que ela queria que eu a visse antes de me atacar. E então, bem devagar, fui me virando na direção da fera e a vi me encarando, com a boca escancarada e babando. Fingi surpresa e corri para dentro da delegacia. A fera imediatamente veio atrás. Assim que pisei na cela, onde me abrigaria das garras dela, a fera, em um salto, quase me alcançou. Eu já estava fechando a cela quando o peso do corpo daquela coisa acabou por empurrando e trancando a cela. E me atirou no canto bem longe da porta. Bati com a cabeça na parede e fiquei um pouco tonto, mas pude ver que a fera, urrando de raiva, tentava me alcançar com suas garras. Porém, os braços dela não eram do tamanho suficiente para que as garras me atingissem. Apenas a ponta de um dos dedos de uma das garras tocava meu nariz, causando um arranhão. Mas a fera enlouquecida tentava de todas as formas me atingir. Viu que não estava conseguindo, começou a arranhar as paredes para fazer um buraco onde ela pudesse estar dentro da cela comigo e assim me despedaçar. Partes da parede começaram a cair e eu, desesperado com aquilo tudo, não sabia o que fazer. Quando aquele infernal lobisomem conseguiu fazer um buraco para passar uma das garras, eu entrei em desespero e tentava arrancar um pedaço da cama para usar de porrete e, quem sabe, quebrar o braço daquele monstro. Estava tudo muito frenético dentro da cela, a fera cavando as paredes para alargar mais ainda o buraco feito, e eu tentando quebrar a cama, até que um uivo foi ouvido. Era Bartolomeu, que parecia estar chamando pelo irmão. A fera então parou de cavar, cheirou o ar e saiu em direção à cela onde se encontrava o irmão. Eu, aproveitando que a fera se distraiu com o chamado de Bartolomeu, continuei tentando quebrar a cama para ter uma arma improvisada. Eu não poderia sair da cela, não tinha as chaves, pois no salto que o lobisomem deu sobre a porta da cela, deixei que as chaves caíssem e não vi onde elas pararam. Só me restava então tentar me defender, caso o plano falhasse e as duas feras viessem atrás de mim. Não vi o que aconteceu, pois como já relatei, eu estava preso na cela. Mas Zé do Pino me contou tudo depois. Ele me disse que o coronel, na forma de lobisomem, foi entrando bem devagar na cela. A cada passo ele cheirava o ar. Teve um momento em que o lobisomem cheirando o ar foi na direção em que ele estava, mas os uivos de desespero de Bartolomeu fizeram com que o lobisomem voltasse em sua atenção na direção do irmão. Assim que a fera entrou na cela, viu o irmão acorrentado. Ela deu um uivo muito alto e com uma das garras tentou quebrar as correntes. Como a fera ainda estava entre a entrada e a saída da cela, Zé do Pino disse que ainda não poderia empurrar e trancar a cela.
Então só ficou assistindo a fera tentar quebrar as correntes. Como ela não estava conseguindo, ela entrou um pouco mais na cela. E o que aconteceu deixou Zé do Pino mais horrorizado do que ter tido a visão dos monstros. Ele disse que o coronel lobisomem desferiu um golpe muito forte de suas garras no peito de Bartolomeu Lobisomem, tirando um pedaço de carne e comeu. Aquela refeição parece ter dado um pouco de força para o bicho, e ele então conseguiu partir um dos elos da corrente. Mas antes que ele conseguisse arrebentar todas as correntes, Zé do Pino, sem pensar duas vezes, correu e empurrou a porta, trancando os dois monstros. O coronel lobisomem, surpreso e se vendo trancado, antes de acabar de libertar o irmão, se atirou na porta da cela e ela deu uma leve entortada. O coronel, percebendo que não tinha outra alternativa, tirou outro pedaço de carne do irmão e começou a mastigar. Zé do Pino então gritou em plenos pulmões: "Toquem fogo nos demônios!" Todos os homens da vila vieram com os lampiões acesos e jogaram nas duas feras, que imediatamente se incendiaram. O coronel, desesperado, querendo escapar, começou a devorar o irmão ainda vivo e acorrentado, que gritava de dor e fúria. Mas de nada adiantou o coronel comer a carne do irmão, porque o fogo se espalhou rapidamente, e ele, caído no chão, não teve forças para se levantar, e as chamas os consumiram. Zé do Pino foi até a minha cela me libertar, para que eu também visse as feras virarem cinzas. Ao fim daquele espetáculo que nos deixou felizes e aliviados, vimos no meio das cinzas daqueles monstros surgir um demônio negro, de olhos vermelhos e espinhos por todo o corpo, que nos encarou, depois desapareceu. Isso aconteceu há muito tempo, mas dizem que ainda hoje as cinzas dos dois monstros estão lá, do mesmo jeito. A delegacia jamais foi usada novamente, e os moradores próximos a ela dizem que em algumas noites do ano dá para se ouvir gritos de agonia, misturados a uivos medonhos, e logo em seguida é possível notar um vulto sombrio rondar o local. Boa noite. E chegamos ao final do conto, pessoal. Agradecemos imensamente ao Joseph, que com sua criatividade abençoada nos presenteou com este conto, levando nossas mentes a imaginar. Será que realmente, somente por maldição, que uma pessoa poderia se transformar nessa fera? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. E o nosso muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, curiosos para saberem o desfecho da história. Até o próximo vídeo.